Sabe quantos títulos do Brasileirão o Corinthians tem? Nenhum. O ano era 1990. Até então o Timão nunca tinha ganhado um título nacional. Houve até campanhas em que ele foi vice, mas o famoso Campeonato Brasileiro não vinha. Contudo, isso estaria perto de mudar. Era o início de mais uma jornada no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians encontrava-se longe dos holofotes dos favoritos. As previsões eram desanimadoras, e o time não estava no centro das apostas para o título. A campanha desse brasileiro se desenhava como um desafio monumental para o Timão, um desafio que muitos consideravam impossível. O próprio jogador Neto, que era a peça-chave da equipe, refletia o tom modesto que pairava sobre o Corinthians naquela época. Com uma sinceridade desarmante, ele expressou: "Nós não falávamos de título", revelando a cautela que permeava o ambiente. "Nosso time não foi feito para ser campeão", complementou. Outra voz dentro do elenco, o meia-campo Márcio Bittencourt, ecoava um sentimento de realismo. "Nós acreditávamos em fazer um bom campeonato, não em ganhar o título", afirmava, sublinhando a humildade que envolvia as aspirações do Corinthians naquele momento. A formação peculiar desse time teve seu início em 1998, em uma inusitada troca com o arquirrival Palmeiras. Nesse processo, desembarcaram no Parque São Jorge o hábil Neto e o lateral Denis. Contudo, os comentários que ecoavam pelos corredores do futebol eram desfavoráveis. O Corinthians era taxado como um time limitado, fraco e sem brilho. Outro jogador fundamental para a campanha do Corinthians nesse Brasileirão foi o jogador Tupanzinho, que se destacou no time Tupã. Por isso ele ganhou esse apelido. Logo vamos entender a importância desse jogador para essa conquista. Existia uma atmosfera de subestimação, que serviu como combustível para uma das campanhas mais surpreendentes da história do Corinthians. A despeito das previsões sombrias e das críticas que ecoavam, o time construiu sua trajetória. No início do campeonato, o Corinthians enfrentava uma tormenta que parecia não dar trégua. Derrotas acachapantes marcavam o caminho, com placares de 3-0 para o Grêmio e 1-0 para o Cruzeiro no Pacaembu. Esse desempenho decepcionante resultou na queda do técnico Zé Maria de Oliveira, abrindo caminho para a chegada de Nelsinho Batista, que se tornaria uma figura-chave na reviravolta do Timão. A mudança de comando trouxe consigo uma nova era de organização e direção. Apesar das limitações que permeavam o elenco, a mentalidade do time se transformou. Era hora de fazer história, de provar que as derrotas iniciais não determinariam o destino do Corinthians na competição. O primeiro sinal de mudança veio com o empate diante do Vitória e uma vitória crucial de 2-1 contra o Palmeiras. Nesse último jogo, um momento mágico ficou gravado na memória dos torcedores: um gol de falta de Neto, uma obra de arte que ressoou como um hino de esperança. O formato do campeonato, dividido em 2 grupos, impunha um desafio adicional. Na primeira fase, cada time enfrentaria adversários da chave oposta, enquanto no segundo turno, os confrontos seriam contra times da própria chave. A missão era complexa, mas o Corinthians, mesmo diante de todos os problemas, assegurando seu lugar nas quartas de final. Essa virada surpreendente, guiada por Nelsinho Batista, não era apenas sobre vitórias no campo. Era um renascimento, uma afirmação de que, mesmo quando tudo parecia perdido, a resiliência e a determinação podiam transformar derrotas em lições e obstáculos em oportunidades. O Corinthians estava traçando seu próprio destino naquele campeonato, desafiando as probabilidades e escrevendo uma narrativa de superação que ficaria gravada na história corintiana. Aí está uma cena inusitada, a torcida do Corinthians festejando mesmo depois de ver o seu time sofrer uma goleada de 3-0. Os torcedores estão comemorando a classificação da equipe. O campeonato era de Neto, e ele assumiu o controle da situação.
Com 2 gols decisivos, Neto não apenas igualou o placar, mas deu ao Corinthians a vantagem necessária para o jogo de volta. A torcida vibrava com a maestria do camisa 10, que se tornava o herói improvável. O embate decisivo rumo à semifinal aconteceu em Belo Horizonte. As expectativas eram altas, e o Corinthians estava determinado a consolidar sua posição. O jogo de volta, no entanto, foi marcado pelo equilíbrio, terminando em um empate 0-0. A igualdade no placar não era suficiente para deter o ímpeto corintiano. Com a vantagem conquistada no primeiro confronto, o Corinthians garantia sua vaga na semifinal. A saga continuava e o Corinthians, impulsionado pela genialidade de Neto, avançava na competição. A jornada não era apenas sobre vitórias, era sobre por que escrever capítulos emocionantes e mostrar ao mundo que, quando se tem determinação e talento, nenhum desafio é grande demais. O Corinthians estava mais perto do título, e cada passo naquele campeonato reforçava a crença de que a glória final estava ao alcance das mãos corintianas. A semifinal se aproximava, e a confiança emanava do elenco corintiano. O adversário que se colocava no caminho era respeitável, mas o Corinthians, impulsionado pela determinação de seus jogadores e pela liderança de Neto, estava pronto para enfrentar o próximo desafio. O embate nas semifinais prometia emoções intensas, mas o Corinthians, alimentado pela chama da superação, estava preparado para qualquer reviravolta. A jornada, que começara com derrotas desalentadoras, estava agora repleta de promessas e esperanças renovadas. O espírito do time, personificado nos feitos já conquistado, ecoava nas arquibancadas e reverberava por todo o país. O Corinthians não apenas estava na disputa pelo título, estava conquistando corações e mostrando que o futebol é mais do que resultados, é uma narrativa de paixão e perseverança. O desfecho da campanha ainda estava por ser escrito, mas uma coisa era certa: o Corinthians, que começara o campeonato em meio a descrenças, estava trilhando uma trajetória épica. Cada jogo, cada gol, fortalecia a convicção de que o título não era apenas um sonho distante, mas uma realidade palpável para o timão. O caminho estava pavimentado, e o Corinthians estava determinado a chegar ao ápice desse capítulo repleto de emoções e reviravoltas. Termina! O Corinthians classifica-se para outra fase, em pleno estádio Magalhães Pinto. Na emocionante semifinal, o Corinthians se deparou com o Bahia em um duelo que evocaria lembranças de desafios superados e de um destino sendo forjado. Está valendo! Ao Bahia o resultado. Os primeiros minutos trouxeram um revés, com o Bahia abrindo o placar com um gol de falta. No entanto, era nesse momento crítico que a figura de Neto mais uma vez emergiria para mudar o curso da história. Após um gol contra do Bahia que empatou o jogo, Neto se preparou para uma cobrança de falta. A bola curvou-se no ar como se obedecesse a comandos mágicos, encontrando o fundo das redes e elevando o Corinthians para uma vantagem de 2-1. Esse gol de falta não seria esquecido, ele transcenderia os minutos de jogo, tornando-se uma parte imortal da saga corintiana. Neto, um especialista em cobranças de falta, deixou sua marca neste campeonato. 5 gols de falta foram marcados por seus pés precisos, e cada um deles em momentos cruciais para o Corinthians. Essa habilidade de Neto tornou-se um trunfo importante, um elemento que transformou partidas comuns em jogos inesquecíveis. Coisa rara de ver hoje em dia. No jogo de volta, a capacidade defensiva do Corinthians mais uma vez brilhou, segurando o empate que carimbava o passaporte para a final. O adversário que se apresentava para a grande decisão era ninguém menos que o São Paulo, um confronto que carregava consigo toda a carga emocional de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A jornada do Corinthians até a final não foi apenas uma sequência de partidas, foi uma narrativa de superação, liderada por um Neto inspirado e suas cobranças de falta mágicas. O palco estava montado para um confronto épico, onde o Corinthians buscava transcender os limites e, mais uma vez, deixar sua marca na história do futebol brasileiro. A final se aproximava, e o palco estava pronto para a conclusão de uma saga que ficaria eternamente gravada nos corações dos torcedores corintianos. Na decisão do campeonato, o Corinthians enfrentou um desafio colossal, o São Paulo, comandado pelo renomado técnico Tele Santana e estrelado por jogadores como Zete, Leonardo e Raí. O favoritismo pendia para o lado tricolor, mas como muitas vezes no futebol, as previsões foram desafiadas a partir do momento em que a bola começou a rolar. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Wilson Mano, com um gol de joelho, reverteu a vantagem para o timão, rompendo as expectativas e dando início a uma virada épica. O placar de 1-0 já era considerado uma goleada, era uma vantagem significativa para o Corinthians, que partia para o jogo de volta no Morumbi com um feito notável no currículo. No embate decisivo, o goleiro Ronaldo emergiu como um verdadeiro herói corintiano, salvando a equipe em diversas ocasiões. A batalha travada no Morumbi era intensa, e a torcida corintiana segurava a respiração a cada defesa espetacular do seu arqueiro. Aos 9 minutos do segundo tempo, a história se viu escrita com um capítulo dourado. Tupanzinho, um jogador que já se mostrará decisivo em momentos cruciais, quebrou o estigma de clube regional do Corinthians. Com um gol na raça, de carrinho, ele sacramentou a vitória e o título de campeão brasileiro. O Corinthians, contra todas as probabilidades, superou o favoritismo do São Paulo e conquistou a taça de uma forma memorável. Esse triunfo não apenas marcou a consagração do time como campeão, mas também foi o catalisador de uma rivalidade intensificada entre os dois clubes. As páginas dessa história, escritas com emoção e ousadia, ecoam ainda hoje.
O Corinthians provou que, mesmo quando as probabilidades não estavam a seu favor, a resiliência e a paixão pelo futebol poderiam transformar derrotas potenciais em vitórias gloriosas. Esse épico confronto contra o São Paulo tornou-se uma parte fundamental da rica tapeçaria da história corintiana, relembrado com orgulho por uma torcida que aprendeu a acreditar nas reviravoltas mais improváveis. E depois desse título, o Corinthians abriu as portas e conquistou muitos outros títulos nacionais. Mas agora, se você quiser saber como foi o bicampeonato do Corinthians no Brasileiro, aguarde os próximos vídeos.